Outra grandeza que a gente analisa quando um corpo tem movimento é a quantidade de movimento. Hoje o conceito de quantidade de movimento ele já foi um pouco alterado e o nome que a gente usa mais também é momento linear. Isso é instantâneo, é calculado em cada instante, é uma grandeza vetorial, então a quantidade de movimento ela vai ter o mesmo sentido, mesma orientação da velocidade, porque também é uma grandeza vetorial. E a massa, ela não é grandeza vetorial. Escalar vezes vetorial, vetor. Então, a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. E ela só vai existir quando o corpo estiver realmente em movimento, quando ele tiver velocidade. Então, a quantidade de movimento, ela só tem quando o corpo está em movimento. Então, você calcula essa quantidade de movimento por essa equação. Massa vezes velocidade. Quilograma, metro por segundo. Daqui a gente consegue já ter uma ideia por que é mais fácil a gente conseguir parar uma bicicleta com uma velocidade de 2 metros por segundo, por exemplo, do que um caminhão com a mesma velocidade. A quantidade de movimento deles é muito diferente porque a massa do corpo que está em movimento com a mesma velocidade também acaba se diferenciando bastante. Então a quantidade de movimento depende tanto da velocidade quanto da massa. E quando eu vou analisar um sistema, todos os corpos que estão em movimento possuem uma quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento total desse sistema é a soma de todas as quantidades individuais dos corpos que compõem esse sistema. Estou falando isso porque vários exercícios a gente consegue calcular velocidades de corpos através da quantidade de movimento. Por exemplo, quando você faz um exercício de patinação, tem 2 patinadores, a quantidade total de movimento é o quanto um patinador tem, mais do outro patinador. Ou quando você vai calcular de várias bolas ao mesmo tempo, você soma a quantidade de movimento, levando em consideração sempre a orientação de cada um deles. Então você vai ter que fazer também uma análise vetorial de cada quantidade de movimento para achar a quantidade de movimento resultante. A quantidade de movimento também é conservada, igual a energia mecânica. Quando a gente tem um sistema isolado, a quantidade de movimento dos corpos ela se mantém igual antes e depois de acontecer algum processo. Então, voltando ao exemplo que eu falei agora mesmo sobre 2 patinadores, se eu tenho 2 patinadores em movimento e eles se chocam ou eles vão fazer algum movimento que os 2 corpos acabam ou se esbarrando ou se unindo, você tem um evento acontecendo, mas a quantidade de movimento que os 2 patinadores tinham separados vai ser exatamente a mesma quantidade de movimento que os 2 patinadores vão ter quando eles estiverem juntos, por exemplo. Tá? Vai aumentar a massa quando eles estiverem juntos e assim por diante. Então, também há conservação na quantidade de movimento quando o sistema é isolado. E isso daí a gente usa bastante para fazer exercícios principalmente de choque e recuo. Recuo de arma é calculado pela quantidade de movimento. Então, por exemplo, você tem lá exercícios sobre canhão humano de circo. Aí coloca lá uma pessoa dentro do canhão, essa pessoa é lançada para frente. O que vai acontecer com o canhão? O canhão, obrigatoriamente, ele tem que vir para trás. Por que isso? Porque do momento que eu tenho 2 objetos, um dentro do outro, e um sai pela frente, para eu conservar a quantidade de movimento, alguma coisa tem que andar para trás. São vetores, os vetores eles têm também que se conservar, porque a quantidade de movimento se conserva. O que vai acontecer? Como aqui a bala da arma ou a massa da pessoa do canhão é muito menor do que o canhão ou a massa da arma, o recuo vai ser muito menor do que o projétil lançado. Mas a quantidade de movimento dos dois tem que ser a mesma. Tem que se conservar tanto numericamente quanto vetorialmente. Os vetores eles têm que acabar se cancelando se inicialmente o nosso corpo estava parado. E também a quantidade de movimento tem a ver com o impulso. Isso é uma coisa meio lógica que a gente consegue observar. Se eu tenho um movimento constante da minha caneta e eu quero fazer com que esse movimento aumente, eu tenho que exercer uma força bem rápida sobre
o corpo em questão. Então, do momento que eu exerço uma força durante um tempo rápido, por exemplo, durante um peteleco, que o contato entre meu dedo e a caneta é fração de segundo, eu tenho um impulso. E quando eu tenho um impulso, a velocidade da caneta vai aumentar. Então, eu estou com a caneta parada, quero fazer ela entrar em movimento, eu dou um impulso nela, eu bato com uma força rápida, a caneta começa a se movimentar. Eu tive uma variação da quantidade de movimento. Agora, não tenho mais um sistema isolado, porque eu tive meu dedo entrando no meu sistema e dando força para minha caneta. Então, a quantidade de movimento ela mudou. Agora, para eu calcular qual que foi essa força, esse impulso que eu dei aqui na minha caneta, porque foi um tempo rápido, eu consigo calcular esse impulso através justamente da variação da quantidade de movimento que eu tinha na caneta. Então, eu estava parado e ela entrou em movimento. Esse entrar em movimento, esse ganho de velocidade foi somente por causa do impulso que não deixou mais meu sistema isolado. Então eu posso calcular um impulso como a variação da quantidade de movimento. Então a gente pode ver aqui uma dedução rápida, utilizando a segunda lei de Newton, que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Olha só, a segunda lei de Newton, ela mostra pra gente que uma força aplicada numa massa vai gerar uma aceleração. Então eu posso substituir a aceleração como ΔV por ΔT, definição básica de aceleração, quão rápido a minha velocidade se modifica por unidade de tempo. Quando eu faço substituição e passo o ΔT multiplicando o F, eu vou ter essa forma aqui, ó. Força vezes ΔT é igual a massa vezes ΔV. O que fisicamente isso mostra pra gente? Fisicamente mostra que se eu aplico uma força durante um intervalo de tempo, que no nosso caso é curto, eu faço com que a massa mude sua velocidade, ela tem uma variação na sua velocidade. Se eu aplico uma força durante um intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo é bem curto, eu tenho o que eu chamei de impulso, que é justamente o peteleco que eu dei na caneta. É uma força que eu apliquei durante um tempo, frações de segundo, um tempo muito curto. Isso eu chamei de impulso. Agora, quando eu faço essa força ser aplicada durante um tempo curto numa massa, essa massa ela vai variar a velocidade com que ela se movimenta. E quando eu vario essa velocidade que se movimenta, eu tenho uma variação da quantidade de movimento. Se eu abrir o ΔV aí, ó, eu vou ter massa, V final, menos V inicial. Massa vezes velocidade final, quantidade de movimento final. Massa vezes velocidade inicial, quantidade de movimento inicial. Então, a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso, como a gente pôde analisar de forma qualitativa.